Vamos falar um pouquinho agora das 3 leis de um sistema, tá bom? A primeira lei é a lei do pertencimento, a segunda lei seria a lei do equilíbrio e a terceira lei seria a lei do dar e do tomar, ou então a lei do dar e receber, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas leis de maneira mais aprofundada nos próximos vídeos, mas primeiro eu quero fazer esse vídeo introdutório falando das 3, que as 3 funcionam ao mesmo tempo. Quando a gente fala de leis, gente, isso não é uma ideia absoluta ou uma verdade absoluta. Isso são princípios que foram descobertos pelo Bert Hellinger ao longo das formações na constelação familiar, e ele enuncia essas leis como princípios para a gente entender que os sistemas eles estão sempre em busca desse equilíbrio, né, em primeiro lugar. Então, saúde, dentro de uma visão sistêmica, seria essa ideia de equilíbrio, e a gente percebe que o equilíbrio ele vai existir quando todos os elementos eles estão também em harmonia e em equilíbrio dentro desse sistema, né? Quando a gente tem mecanismo como as exclusões, como as negligências, quando a gente tem mecanismos de agressividade, quando a gente tem mecanismos de adoecimento dentro de um sistema, ou perdas, mortes, tudo isso vai gerar traumas, vai gerar sintomas, vai gerar elementos negativos nesse sistema e vai fazer com que o sistema como um todo não funcione muito bem, né? Uma imagem aí, só para você entender mais ou menos o que eu estou falando, imagina a ideia de que, por exemplo, a gente tem um computador e a gente não tem mais o mouse desse computador, né? A gente vai ter uma consequência bastante negativa, isso tendo a ideia de um computador de mesa, né? Ou se você tem um computador como um laptop e de repente a metade da tela desse laptop passa a dar um defeito e passa a não funcionar. Isso também vai ter um efeito de perda, né, que vai afetar a totalidade desse sistema. E aí é gerado um desequilíbrio, né, o que a gente pode traduzir também como um adoecimento dentro do sistema, tá bom? Outra lei é a lei do pertencimento, que para a totalidade do sistema, cada uma das suas partes é muito importante. Então, se a gente pegar um computador de mesa, a gente tem a ideia de um teclado e de um CPU, por exemplo. A gente pode ter a tendência de imaginar que o CPU seria mais importante, enquanto que o teclado não, né? E, na verdade, todas as partes têm a sua função e todas as partes são importantes e são fundamentais para que o sistema possa funcionar, tá bom? Então não existe essa ideia num sistema de um ser melhor, um ser pior, um ter direito de pertencer e o outro não. Todos são pertencentes, todos têm direito a esse pertencimento. E a terceira ideia é que a gente tem que ter um equilíbrio no dar e no receber, que seria um equilíbrio entre aquilo que eu faço e aquilo que eu recebo. Do meu sistema eu recebo a vida, por exemplo, a princípio, né? Mas eu tenho que utilizar essa vida de alguma forma para ir equilibrando essa relação de ter recebido esse grande presente que é a vida. Eu vou equilibrando isso através das minhas relações, por exemplo, quando eu tenho um filho ou quando eu sirvo as pessoas, quando eu sirvo a vida aos meus clientes, aos meus alunos, eu sirvo a vida através do meu trabalho e da minha profissão. Eu vou aprofundar um pouco mais tudo isso nos nossos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida também, fica o convite que você deixe no campo aí de comentários. E nos próximos vídeos a gente continua então, tá bom? Grande abraço e até as próximas.